Há capítulos na Bíblia que parecem escritos com tinta comum, palavras comuns, histórias que você lê, entende e segue adiante. Mas existe um capítulo que não permite isso. Um capítulo que te obriga a parar, respirar fundo e encarar a sua própria alma. Um capítulo que muitos chamam de a montanha mais alta da fé cristã, o centro do Evangelho, o texto que já arrancou pessoas do fundo do poço e devolveu esperança a quem acreditava estar além de qualquer salvação. Esse é o capítulo que ousa começar dizendo algo que, se não estivesse na Bíblia, seria impossível de acreditar. Agora, pois, já não há condenação. E quando você ouve isso, algo dentro de você treme, porque nós sabemos quem somos, sabemos o que fizemos, sabemos do que nos envergonhamos, sabemos das palavras que dissemos no calor da raiva, dos pensamentos que escondemos de todos, das decisões que ainda nos perseguem anos depois. E ainda assim, Romanos 8 começa declarando que, para quem está em Cristo, a condenação acabou. É um veredito que nenhum tribunal da terra daria. O juiz perfeito olha para réus declaradamente culpados e absolve. Não porque somos inocentes, mas porque alguém entrou no tribunal no nosso lugar. Esse é o primeiro golpe desse capítulo. Ele arranca a máscara do nosso desespero e nos obriga a encarar a verdade de que não estamos mais presos ao passado. A culpa tenta falar, as memórias tentam gritar, os erros doem como espinhos, mas Romanos 8 é a porta aberta que nos chama para fora da cela. E, por incrível que pareça, muitos de nós temos medo dessa liberdade. Porque a culpa, mesmo sendo uma prisão, é uma prisão que conhecemos. É um lugar onde sabemos as regras, onde podemos nos punir a nós mesmos, onde mantemos o controle. A graça, por outro lado, é desconfortável. Ela nos coloca de joelhos. Ela nos tira do pedestal de nossa própria condenação e nos coloca nos braços de alguém que nos ama sem motivo racional. Então Paulo começa a descrever a guerra que acontece dentro de nós. Uma guerra silenciosa, diária, às vezes violenta, a guerra entre carne e espírito, entre quem fomos e quem estamos tentando ser. Ele diz que viver segundo a carne é caminhar morto, mesmo respirando. Que viver segundo a carne é estar preso aos desejos que nos destroem, aos padrões que nos escravizam, aos vícios que nos consomem. E viver segundo o Espírito é encontrar vida mesmo em meio ao sofrimento. É descobrir que há um poder maior que nossas fraquezas, uma voz mais alta que nossas acusações internas, uma força que nos capacita a ser mais do que nossas circunstâncias. E quando você lê isso, sente como se Paulo estivesse descrevendo exatamente o que se passa nos dias em que você se olha no espelho e não reconhece quem vê. Quando você tenta ser uma pessoa melhor, mas parece que sempre tropeça nos mesmos padrões, quando você ora e sente o céu mudo, quando você se pergunta, por que eu não consigo mudar? Romanos 8 te responde, você não está lutando sozinho. Essa luta que você trava é conhecida, essa dor é compreendida. Esse fracasso não é o fim. É então que Paulo revela algo tão íntimo e tão ousado que poucos realmente acreditam. O Espírito de Deus vive dentro de você, não ao seu redor, não por perto, dentro. Ele habita em você como um hóspede permanente, como alguém que escolheu fazer sua morada no seu coração. E ele testemunha não para o mundo, não para os seus inimigos, não para os seus acusadores, mas para você. Ele sussurra à sua alma a verdade que o inferno inteiro tenta apagar. Você é filho de Deus. Você pertence. Você não foi rejeitado. Você não está sozinho. E ele não desiste de você nem quando você desiste de si mesmo. Essa é uma verdade revolucionária. Em um mundo que constantemente nos diz que somos o que fazemos, o que possuímos, o que alcançamos, Romanos 8 vem e diz que você é amado simplesmente porque existe. Sua identidade não está em seus sucessos ou fracassos, está em quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é seu filho, que você é herdeiro, que você é co-herdeiro com Cristo, que você é digno de um amor que nenhum ser humano pode oferecer, porque é um amor divino, eterno, incondicional. À medida que você avança nesse capítulo, percebe que Paulo não está apenas ensinando uma doutrina, ele está expondo o coração humano.
Ele está explicando por que sofremos, por que choramos, por que nos sentimos quebrados, por que carregamos uma saudade que não sabemos nomear. Essa saudade que você sente, aquela sensação de que algo está faltando, de que você não pertence completamente a este mundo, de que há um lar que você nunca viu, mas que o seu coração conhece, isso é real. Isso é a marca de Deus em você. É a prova de que você foi feito para algo maior, para alguém maior. E então ele escreve uma frase que já sustentou incontáveis vidas em momentos de pura escuridão. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. Isso não é uma promessa vazia, não é uma frase de consolo barato para te fazer sentir melhor por um momento. É uma mudança de perspectiva radical. Romanos 8 coloca sua dor ao lado da eternidade e não para diminuí-la, mas para mostrar que ela não é o fim da sua história. A sua dor é real, o seu sofrimento é válido, mas não é infinito, não é final. Há algo maior esperando por você além dessa escuridão. Então Paulo faz algo surpreendente. Ele diz que a criação inteira geme, como uma mulher em trabalho de parto, como alguém que pressente o nascimento de algo grandioso, mas ainda precisa enfrentar a dor para chegar lá. O mundo geme, o corpo geme, a alma geme, a história geme. Nada está totalmente certo aqui, e esse capítulo explica por quê. Estamos esperando a redenção completa. Estamos vivendo no meio do já e do ainda não. Um mundo que já recebeu a promessa, mas ainda não viu a sua plenitude. Cristo já veio, mas ainda deve vir. A salvação já foi oferecida, mas ainda aguardamos a consumação de todas as coisas. É por isso que sentimos falta de um lugar que nunca vimos. É por isso que há um vazio que nenhuma conquista terrena consegue preencher. Porque você foi feito para a eternidade, não para este mundo. Você foi criado para o céu, não para a terra. E enquanto estiver aqui, haverá sempre aquela saudade, aquele gemido, aquela esperança que não pode ser totalmente satisfeita nesta vida. E então vem um dos momentos mais profundos de toda a Bíblia. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos que não podem ser expressos por palavras. Pense nisso. Quando você está tão cansado que não consegue orar, quando o coração parece vazio, quando a mente está confusa, quando a dor é tão grande que você só consegue ficar em silêncio, gemendo sem palavras, o Espírito ora no seu lugar. O céu ouve sua angústia, mesmo quando sua boca não consegue formar uma frase. Não há oração que seja muito pequena, muito confusa, muito quebrada, para que Deus a ouça. É como se Deus dissesse: eu te entendo até quando você não consegue se entender. Eu vejo sua dor, mesmo quando você não consegue nomeá-la. Eu sou capaz de traduzir seus gemidos em petições que o Pai ouve. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ter fé suficiente. Você só precisa estar ali, quebrado, cansado, confuso, e o Espírito fará o resto. Essa é uma verdade que deveria libertar qualquer pessoa que já se sentiu inadequada demais para orar, fraca demais para pedir ajuda, perdida demais para ser encontrada. Depois disso, Paulo escreve a promessa que segurou pessoas à beira da desistência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não apenas as coisas boas, não apenas as vitórias, não apenas os momentos de fé, mas também os erros, os fracassos, as quedas, os medos, as perdas, os lutos, os pecados que você odeia lembrar. Nada é desperdiçado em mãos divinas. Deus não apenas remenda vidas, Ele costura histórias inteiras com fios que nós mesmos jogaríamos fora. Aquele erro que você cometeu, Deus pode usá-lo para ensinar alguém. Aquele fracasso que o humilhou, Deus pode usá-lo para construir humildade em você. Aquele trauma que o marcou, Deus pode usá-lo para desenvolver compaixão em você. Aquele pecado que você confessou, Deus pode usá-lo para aprofundar sua graça. Nada é perdido, nada é sem propósito,
Tudo tem um lugar na tapeçaria que Deus está tecendo com sua vida. Você pode não ver o desenho completo agora, mas um dia você vai ver como cada fio, cada nó, cada cor contribuiu para criar algo belo. E então o capítulo muda de tom. Paulo agora enfrenta o inferno de frente. Ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma frase decorativa, não é uma afirmação positiva para você colocar na parede do seu quarto. É um ataque direto a todas as vozes que tentam nos condenar. As vozes externas que dizem que você não é bom o suficiente, que você não merece melhor, que você é um fracasso. As vozes internas que sussurram que você é inadequado, que você é um impostor, que você deveria desistir. As vozes espirituais que tentam convencê-lo de que Deus o abandonou, que você foi muito longe, que não há volta para você. Ele desafia a acusação, dizendo que Cristo morreu, ressuscitou e intercede por nós. O acusador perde toda vez que você lembra disso, porque o acusador pode apontar para seus pecados, mas Cristo apontou para a cruz. O acusador pode falar sobre sua indignidade, mas Cristo falou sobre seu sacrifício. O acusador pode gritar sobre sua condenação, mas Cristo sussurra sobre sua redenção. E a voz de Cristo é mais alta, mais verdadeira, mais poderosa que qualquer acusação. Você não está tentando convencer Deus a te amar. Ele já provou esse amor antes que você pudesse pedir por ele. Enquanto você ainda era pecador, Cristo morreu por você. Enquanto você ainda estava longe, Deus corria para te abraçar. Enquanto você ainda era inimigo, Deus escolheu ser seu amigo. Essa é a verdade que destrói toda acusação, toda condenação, toda dúvida sobre o seu valor. E então, chegamos ao clímax. A parte que, se você ler devagar, de olhos fechados, pode quebrar algemas que você nem sabia que ainda carregava. Paulo lista tudo aquilo que mais tememos: tribulação, aquelas circunstâncias difíceis que parecem insuportáveis, angústia, aquele aperto no peito, aquela sensação de estar preso, perseguição, quando o mundo se volta contra você, fome, a sensação de estar vazio, de estar sem recursos, nudez, estar exposto, vulnerável, sem proteção, perigo, aquela ameaça constante que nos faz viver com medo, espada, a morte, o fim, o desconhecido, morte, o fim final, o que todos tememos, vida, às vezes a vida é tão difícil que tememos continuar vivendo, o presente, com todos os seus desafios e pressões, o futuro, com toda a sua incerteza, poderes, as forças que nos superam, alturas, o que está acima de nós, fora de nosso controle, profundidades, o que está abaixo de nós, escondido, misterioso. Tudo, cada medo humano, cada dor emocional, cada força espiritual. Paulo lista tudo que pode nos separar de Deus, tudo que pode nos destruir, tudo que pode nos condenar. E depois ele diz as palavras mais libertadoras já escritas na história da humanidade: nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nem o seu passado, nem o seu pecado, nem a sua culpa, nem o que fizeram com você, nem o que você fez. Nem a sua mente, nem o seu corpo, nem os seus traumas, nem os seus fracassos, nem a sua dor mais profunda. Essa é a verdade que define toda a fé cristã. Não é uma verdade que depende de você. Não é uma verdade que muda quando você falha. Não é uma verdade que se aplica apenas quando você é bom o suficiente. É uma verdade absoluta, eterna, imutável. O amor de Deus é indestrutível e Ele te amou antes que você fosse capaz de amá-lo de volta. Ele te amou quando você era seu inimigo. Ele te amou quando você o rejeitava. Ele te amou quando você nem sabia que existia. Esse capítulo não apenas fala sobre Deus, ele expõe o coração de Deus. Um coração que não muda, um coração que não recua, um coração que não te abandona. E talvez hoje, sem perceber, você tenha sido conduzido a esse capítulo porque precisava ouvir isso.
Precisava lembrar que não é a condenação que define a sua vida, é a graça. Não é o medo que determina seu destino, é o amor. Não é o que você perdeu que dita quem você será. É o que Deus já decidiu sobre você antes da fundação do mundo. Você foi escolhido, você foi amado, você foi redimido, e nada pode mudar isso. Agora eu te pergunto, você realmente acredita que nada pode te separar desse amor? Ou ainda está preso a condenações que Deus já destruiu? Se essa mensagem tocou você de alguma forma, é porque ela precisava te encontrar hoje. E se quiser continuar ouvindo verdades que transformam, então você já sabe o que fazer.